Primeiro, eu, cara, talvez seja o maior defensor. Eu passo pano. Eu passo pano total para os ônibus espaciais. Eu não tô nem aí que era caro. Tô um pouco aí por ter matado muita gente, mas de ser complicado também não tô nem aí. Para Eu mim, quero já jogar uma provocação, então, para você e para a galera que está assistindo. A gente vai manda. conversar sobre isso. Eu já vou adiantar para vocês. Os ônibus espaciais, para os três pilares que ele foi proposto, os três principais objetivos, ele foi um fiasco total, foi um fracasso total. Vou deixar essa provocação no ar, mas ao longo do programa a gente vai explicando o que eu estou falando. Isso aí. Para os três coisas que ele se propôs, ele foi um fiasco. Como eu falei aqui, eu passo pano para boa parte delas. Por quê? Para mim, o ônibus espacial foi até hoje a única nave espacial que o ser humano construiu. Nada. Starship, essas coisas. Isso aí é tudo foguete. Presta atenção no que eu vou falar agora. Foguetes fálicos que nós temos, tá? O único que era uma nave mesmo, nave, é o ônibus espacial. O resto, cara, pra mim não. Tudo bem, é tudo legal, é tudo econômico e seguro e tal. Beleza? Mas é isso aí. Eu sei que a galera fica pistola comigo. Mas é isso. Muito bem, Henrique. Então vamos começar aqui. Vamos tentar começar do começo, né, cara? Então vamos contextualizar pra galera o que acontecia nos Estados Unidos. Eu achei um texto aqui muito legal. Aliás, eu achei um fact sheet da NASA de 1972, cara. Fevereiro de 1972, a NASA, tá? Quando não existia internet, a NASA lançava um livretinho assim de 20, 30 páginas, que era muito legal, chamado Fact Sheet. Então, o Fact Sheet é como se fosse um resumão. Olha só que demais. Em fevereiro de 1972, ela lançou um Fact Sheet sobre o ônibus espacial, o Space Shuttle. Então, já tá aí um negócio muito interessante até da gente falar, né? Porque o programa espacial americano, ele nasce lá com o programa Mercury, né? Teve toda uma sequência, Mercury, depois o Gemini, depois o Apollo. Quando termina, né, o programa Apollo, a NASA, ela ganhou, né? Ela acabou ganhando a corrida espacial, que é aquele lance, né? Ela pode ter não jogado bem, mas ela marcou o gol no final do jogo. Então ela ganhou, tá? Ah, não, porque a União Soviética. A União Soviética jogou bonito, mas quem ganhou o jogo foi os Estados Unidos, tá? Você aceitando ou não, você querendo ou não, você me xingando ou não, é isso que aconteceu. O lance é o seguinte, olha só que demais, tá? Em 5 de janeiro de 1972, o presidente dos Estados Unidos, chamado Richard Nixon, tá? Ele fez um pronunciamento para a nação dizendo que os Estados Unidos deveria continuar, né, com o desenvolvimento de um novo tipo de sistema espacial de transporte desenhado para ajudar a transformar a fronteira espacial dos anos 1970, que era o que eles estavam vivendo ali, em um território familiar. Que aí vai entrar as coisas que o Henrique falou. De fácil acesso para os humanos nos anos 80 e 90. Cara, isso aqui eu acho muito legal, galera, pelo seguinte, cara. Olha o que é um país. Cara, de novo, você pode xingar os Estados Unidos do jeito que for. Olha o que é a visão dos caras. O cara, em 5 de janeiro de 72, ele já estava falando algo que iria impactar o mundo na décadas de 80 e 90. Esse era Richard Nixon, o presidente dos Estados Unidos. Para quem não sabe, o Sérgio, posso programa. só fazer um parênteses? Vai lá. Pode me interrompendo aí, cara, enquanto eu vou falando, senão eu saio falando aqui. Pode falar. Vai lá. Só fazer um parênteses aqui interessante, que é o seguinte, você disse 72, foi o anúncio e tal, mas a gente tem que falar do que acontecia antes por baixo dos panos, né, ali no cantinho da NASA e etc. O programa do ônibus espacial começou ali a engatinhar em 66, assim, Isso aí. 3 anos antes do ser humano pousar na Lua com a missão Apollo 11. E já começou essas coisas. Ele foi realmente chegar a virar uma ideia em 68, né, um ano antes do pouso na Lua, que anunciou o plano de criação
Integral Launch and Reentry Vehicle, ILRV, que era para um veículo, assim, não tinha forma, não tinha projeto, não tinha nada, mas a ideia é que ele fosse um veículo que conseguisse ir para o espaço e voltar e ser reutilizado. Isso que eu Então, em ia falar. 68 Essa começou é a isso. palavra. É isso mesmo. A ideia, galera, de reutilização de uma nave espacial, que muita gente atribui ao Elon Musk, isso aí eu acho um erro grosseiro, na verdade, entendeu? Porque não é dele a ideia. A ideia é desses caras aí, do meados para o fim da década de 60, que começaram a pensar em a gente mandar algo para o espaço e trazer de volta, para depois mandar de novo e trazer de volta, e mandar de novo e trazer de volta. Então é exatamente isso aí. Muito bem colocado. Muito bem colocado. É isso aí. Uma coisa também muito importante, né? O governo americano, como a gente sabe, né? E eu já tenho falado isso bastante para vocês, é um governo altamente fragmentado. Enquanto a NASA estava fazendo ali o seu desenvolvimento espacial, tinha gente no governo americano que não concordava com aquilo, tá? E principalmente a galera da Força Aérea Americana. Então a galera da Força Aérea Americana é que começa, né, a mexer aí seus pauzinhos para o lance do ônibus espacial. O negócio é que chega num determinado momento que vira uma corrida espacial para quem vai pisar na Lua primeiro. Então, vamos dizer assim, de um lado da parada toda, você tinha o Van Braun, né? O Van Braun foi lá da Alemanha, papapá, desenvolve os foguetes, desenvolve os motores, desenvolve os foguetes, desenvolve o programa espacial americano, e aí ele ganha uma força porque o programa espacial se volta para ir para a Lua para ganhar a tal da corrida espacial, chegando lá primeiro do que os soviéticos. Porém, do outro lado ali, o pessoal da Força Aérea Americana, da USAF, que a gente chama, eles tinham uma ideia muito grande que era de fazer esse ônibus espacial aí. Mas isso tem um caráter militar muito forte, entendeu? Porque o ônibus espacial, os caras já tinham essa ideia que hoje a gente chama de astropolítica. Esses caras aí, eles já estavam pensando nisso. Eles já sabiam que o espaço era a próxima fronteira onde ia desencadear as batalhas e tudo mais. E eles queriam ser os primeiros a ocupar o espaço. E uma nave que você mandasse ela soltasse alguma coisa, retornasse, subisse de novo. Por isso que tem essas três coisas aí que a gente fala do ônibus espacial. Dele ser uma shuttle, né? Dele ser algo rápido, dele ser algo seguro e dele ser algo barato. Coisa que não foi nenhum dos três que o Henrique já falou. Então, você tinha essa divisão ali, mais ou menos, dentro do governo americano, que era essa briga. Sempre foi uma briga, é uma briga até hoje, e assim vai ser para sempre, porque é um governo, como a gente sabe, altamente fragmentado, onde cada agência, cada setor quer ter, né, quer ficar maior, quer ficar melhor e tudo mais. Não é isso? É isso aí, bom, mas é que uma coisa, né, interessante, que antes um governo fragmentado com vários objetivos diferentes, mas visando, né, a evolução da nação, ainda que é cada um com sua visão, do que um governo onde todo mundo é unânime em não vamos fazer. Não, com certeza. É muito melhor você ter uma concorrência no governo brigando por um negócio bom do que você ter todo mundo concordando para não fazer um negócio. Aí você tem toda a razão mesmo. Toda a razão mesmo. E o Elon que fez, não, cara. O ônibus espacial ele voltava, tá? E aliás, quase tudo do ônibus espacial voltava. Essa semana que passou, eu postei o vídeo da galera recuperando os SRBs. E não só voltava, como voltou, que o nosso queridíssimo SLS, que hoje ficou de pé lá no Kennedy Space Center, lá dentro do VAB, os motores que ele usa é um motor chamado RS-25, que são motores recalchutados ou recondicionados da era dos ônibus espaciais. Então, não é que o Elon só conseguiu, não. O ônibus espacial voltava também. A nave voltava inteira e daqui a pouco nós vamos falar do que era constituído, tá? Mas é isso aí que aconteceu na realidade, tá bom? Muito bem. Então, tinha toda essa, vamos dizer assim,
essa confusão aí acontecendo. E essa história aí que o Henrique contou, de 1966, é muito legal, já vou até deixar aqui como dica para quem quiser visitar, né? O dia que você for para Disney, meu amigo, você vá para a NASA, tá? E aí lá na NASA, você vai visitar lá no Kennedy Space Center, você visita um negócio chamado o Atlantis, né? Um dos ônibus espaciais está lá, daqui a pouco eu vou falar onde estão todos aí que restaram. Quando você chega lá, eles passam um filme para você, né? Para você entender tal as coisas e entender a história do ônibus espacial. E eles contam essa história aí de 1966 e o mais legal é que eles mostram os protótipozinhos que eles faziam, entendeu? Então, e era tudo aí o SAF que fazia tudo isso. Beleza? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa do que temos. O ônibus espacial ele tinha também, né? Quando eles criaram a ideia, tá? A ideia dele era de lançar satélite, porque você lançar satélite do espaço é muito mais fácil que você lançar satélite da Terra, certo? Então você sobe o ônibus espacial com uma carga dentro e de lá do espaço você solta o satélite e ele vai embora. Então isso aí é uma grande questão também. Lembrando que hoje a gente quer soltar foguete da Lua, por quê? Porque da Lua também é mais barato você lançar foguete do que lançar da Terra. Então tem todos esses detalhes aí que vão acompanhando a história do nosso queridíssimo ônibus espacial. Então, resumindo, a ideia surge ali em meados da década de 60, bem antes do ser humano pisar na Lua até, em 1966, se torna algo assim fundamental em 1968 e é algo, vamos dizer assim, cravado pelo presidente dos Estados Unidos em 1972, dando então assim, vamos dizer, o início, né? O início dessa parada toda, tá bom?